Ontem eu mostrei a você aqui com números a dimensão do ciclópico conto do vigário no qual você está metido com essa empulhação da peste chinesa. Pois bem, hoje vou lhe mostrar outro gráfico que reforça tudo o que eu disse ontem de maneira ainda mais rápida. Observe os dados comparativos de algumas das pandemias mais mortais ao longo dos tempos. Nesta seleção, o cálculo do número de mortos foi feito sempre em relação à população mundial da época. A peste negra, nos anos 1300, matou 51% da população mundial. Foram cerca de 200 milhões de mortos. A peste de Justiniano, em meados dos anos 500, matou 40 milhões de pessoas, ou 19% da população mundial da época. A varíola, nos anos 1500, matou 56 milhões de pessoas, 12% da população mundial. A peste antonina, nos anos 200, matou 5 milhões de pessoas, ou pouco mais de 2,5% dos habitantes daquela época. A gripe espanhola, em 1919, matou 45 milhões de pessoas, 2,5% da população mundial. A chamada Terceira Peste, de 1850, matou 1% da população do mundo, cerca de 12 milhões de pessoas. A AIDS, surgida em 1981, matou 30 milhões de pessoas, ou 0,7% da população do planeta. A peste chinesa, desenvolvida artificialmente em laboratório, já matou até agora pouco mais de 5 milhões de pessoas, ou 0,06% dos habitantes do planeta. Agora, você acha realmente que uma doença que em 2 anos matou 0,06% das pessoas justifica tudo o que está sendo feito contra os cidadãos de todos os países do mundo, com todas as restrições, imposições, obrigações, crueldades, discriminações e calhordices várias? Dentro dessa perspectiva, é inescapável a lembrança de George Orwell no livro 1984, quando ele fala que para controlar o povo e tomar o poder, eles precisam conhecer seus medos. E o maior medo das pessoas é o da morte. Quando vocês se tornam escravos do medo, é fácil convencê-los de que o Estado irá salvá-los. Quer um exemplo de agora mesmo, recentíssimo, da veracidade desta frase? A tal variante Xi, ou Omicron, ou Mulher Cron, já foi descoberta em 38 países, transportada do sul da África por viajantes de avião devidamente inoculados. E ainda não resultou em morte alguma, de acordo com a famigerada OMS, que controla o processo de terror no planeta atualmente. Então ficou assim. Todos os governos resolveram declarar uma emergência fake. Decidiram espalhar o terror enviado pela OMS para uma variante fake que não matou ninguém. É o caso clássico da politicalha que roubou a ciência. A propósito, o Guilherme Fiuza lembrou há poucos dias que a Alemanha anunciou o lockdown para os não inoculados. Imagine você. Lamentavelmente, está bem claro que a Alemanha se esqueceu do seu passado, né? Agora, você que está calado diante dessa monstruosidade, também se esqueceu do passado. E não vai adiantar você vir depois implorando por algum herói que lhe devolva a dignidade, porque você perdeu sua dignidade para sempre ao trocá-la por uma falsa proteção sanitária nesse esquema sabidamente fraudulento. E você sabe, quarentena é quando se restringe o movimento de pessoas doentes. Tirania é quando se restringe o movimento de pessoas saudáveis. Estupidez é quando as pessoas não conseguem ver a diferença abissal entre essas duas coisas. É a tal história. Se você precisa de um passe para provar que você é livre, que você está livre, então você não é livre, você não está livre.
Simples assim.